Eu quero me dirigir com muito carinho e amor aos meus amigos e companheiros de ministério, os ministros do Senhor, para que nós não incorramos nesse erro que os escribas incorreram na época de Jesus. Esse texto, essa mensagem está baseada em Marcos, evangelho que escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: maravilhavam-se da sua doutrina, se referindo a Jesus, porque Jesus os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A Bíblia está demonstrando aqui, colocando para nós o peso que tinha nas palavras de Jesus. As palavras do Senhor não eram palavras simples, não eram palavras que se ouvia e se esqueciam. Elas vinham com peso, elas vinham com autoridade. Qual o motivo, qual o segredo do Senhor para que quando Ele falasse, as suas palavras saíssem com direcionamento, com autoridade, convencia os pecadores, convencia as pessoas? Bem, poderia na minha simplicidade, talvez não fosse só isso, mas talvez as características principais, ao meu ver, seriam essas. Primeiro, Jesus tinha uma vida de oração. Jesus vivia a palavra de Deus antes de pregar. Jesus cumpria os mandamentos antes de pregar. De maneira que o que tem acontecido hoje com muitos dos ministros do Senhor, dos obreiros do Senhor, por que a sua palavra não tem peso? Por que a sua palavra não tem autoridade? Por que muitas vezes eles são rejeitados pelo público, pelos pecadores, pela igreja, quando eles falam? É porque muitos deles, eles não vivem o que estão pregando. Eles não vivem o que sai da sua boca. Eles gostam de exortar, eles gostam de pregar, eles gostam de falar, eles gostam de mostrar uma pureza, uma vida cristã que eles mesmos não têm. Por isso a sua palavra sai seca e vazia, sem peso, sem autoridade, como os escribas. Qual é a diferença de Jesus para os escribas nesse sentido? Embora tenha muitas diferenças, são inúmeras, são gigantescas as diferenças, né? A começar por Jesus ser o Filho de Deus e os escribas serem pecadores. Mas aqui nesse contexto, o que diferenciava Jesus dos escribas era isso. Os escribas, eles gostavam de ensinar. Eles queriam ser aplaudidos pelo povo. Eles gostavam de que alguém chegasse depois do sermão que eles proferiam e falava: nossa, que sermão abençoado, que palavra abençoada, como você foi usado por Deus, como Deus te usou. Eles gostavam disso, desse afago, desse carinho das pessoas, mas eles não se colocavam debaixo da palavra que eles pregavam. Jesus outra vez disse: olhem para a cadeira de Moisés. Os escribas e fariseus estão sentados lá. Façam tudo o que eles falam, mas não sigam as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Portanto, não sejamos nós, ministros do Senhor, como os escribas. Não queiramos falar, queiramos desejar estar com Ele. Tiago, o apóstolo Tiago, em uma das suas cartas, diz: todo homem, pois, seja tardio para falar e pronto para ouvir. O que está faltando em nós é nós querermos ouvir mais e falar menos. Ouvir quem? Ouvir Jesus. Que nós estejamos prontos para estar a sós com Jesus, ouvindo Ele falar conosco, ouvindo Ele falar conosco na sua palavra, ouvindo Ele falar conosco em oração. Tem nos faltado esses momentos, porque quando nós passamos tempo com o Senhor, em santidade, buscando a Ele, e Ele nos entrega a mensagem, Ele nos entrega a palavra, aí a palavra sai com peso, a palavra sai com autoridade, a palavra sai com unção, a palavra sai com poder. Mas quando nós deixamos, quando nós não temos tempo para estar a sós com o Senhor, quando nós não temos tempo para orar, quando nós não temos tempo para buscar, nossa palavra sai como a dos escribas, sem autoridade, não convence ninguém, não muda ninguém. Entra culto, sai culto, é a mesma coisa. A situação não muda, mas o Senhor está nos chamando aqui para sermos como Ele. Jesus está nos chamando aqui para termos peso na sua palavra. Ele é o nosso exemplo para que nós façamos o que Ele fez, andemos como Ele andou. O Senhor quer que as pessoas se maravilhem da doutrina dos seus ministros, porque quando isso acontece,
Nós somos parecidos com ele, nós estamos parecidos com ele. Maravilhavam-se da sua doutrina. Por quê? Porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Busquemos essa autoridade. Essa autoridade não vem dos livros, essa autoridade não vem da posição eclesiástica. Essa autoridade vem do Senhor. Quanto mais tempo passamos com o Senhor, os seus ministros, mais poder nós recebemos, mais autoridade nós recebemos para fazer a sua vontade, para fazer o seu querer. Então não sejamos como os escribas hipócritas, que falamos e não vivemos, falamos e não cumprimos. Nós possamos ser como Jesus, que a nossa palavra tenha poder e autoridade da parte de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.